Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. Eu me chamo Gabriel. Nós somos membros fundadores do grupo Reintegrados, grupo de estudos que se dedica à disseminação da cultura e do conhecimento. E o nosso tema de hoje é qual mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre alguns dilemas da medicina, principalmente dilemas que são considerados mais psicológicos, dilemas morais, pessoais, que os médicos, que os atendentes da medicina, operadores da área da saúde, eles podem ter no tratamento de algum paciente, diante de alguma questão que entra em atrito com a moralidade e com a lei, o que eles devem agir, que medida eles devem tomar. Então, Guilherme, eu gostaria de entender o que você acha que causa esse atrito entre a moralidade da pessoa, entre o seu aspecto psicológico, entre a legalidade. O que você acha que causa essa confusão na medicina, esses dilemas para o médico, entre ter que escolher uma coisa e outra, entre dois aspectos que ele considera muito importantes? Por exemplo, quando o paciente ele tem uma depressão profunda, uma depressão severa, e não quer ter o tratamento, não quer receber auxílio, mas o médico, movido pela legalidade, pelo seu trabalho, ele deve zelar pela vida da pessoa. Ele vai cumprir o tratamento, vai manter a pessoa viva, mas só que mentalmente ele pode se culpar, ele pode se colocar em um dilema, porque ele sente que não colocou aquela pessoa em uma situação de dignidade, vai gerar uma perpetuação da vida do indivíduo, do paciente, mas não vai permitir que aquela pessoa tenha qualidade, que tenha felicidade. Isso seria um dilema psicológico. O que você acha que causa isso no dia a dia dos operadores da medicina? Ué, tem uma série de fatores que causam esse tipo de dilema. Eu me lembro, por exemplo, que tem uma série norte-americana que trata a respeito desse tipo de coisa. Tem uma série de... São várias antologias, cada episódio conta uma história diferente, fechada, em que tem uma criança que ela acabou falecendo e tinha uma médica que fazia cirurgia de transplante de coração e sem a permissão dos pais ela tirou o coração dessa criança que era um coração saudável para colocar em uma outra criança que precisava de um transplante e ela tinha um problema com que não conseguia achar corações que eram compatíveis, mas aquele coração não era compatível. Só que dentro da legislação americana não pode fazer esse tipo de coisa, porque tinha que ter a permissão dos responsáveis pela criança. Então, foi tudo isso que acabou desenvolvendo ali aquele episódio. Se não me engano, a médica foi presa no final, alguma coisa assim. Então, a gente vê que às vezes o direito positivo, às vezes a própria Constituição, ela acaba trazendo esse tipo de complicação. Às vezes são, de fato, dilemas morais. Às vezes a gente acaba até entrando na questão da fé, que existem em certas religiões, por exemplo, que a pessoa não pode utilizar certos medicamentos, ou então não pode fazer transplante sanguíneo, não pode amputar algum membro do corpo caso seja necessário. Assim, eu acho que é um negócio assim, bastante utópico a gente tentar analisar essa coisa de uma forma totalmente imparcial. Eu, por exemplo, eu acredito que a vida sempre vale a pena. Inclusive, se a gente estiver pensando, por exemplo, em uma pessoa que ela desistiu da vida e ela está passando por alguma dificuldade e o médico vai achar, por exemplo, que talvez ele não devesse tratar aquela pessoa porque ela perdeu a vontade de viver, mas quem sabe, por exemplo, se depois de curada, depois de passar por uma terapia, depois de passar por um outro tipo de tratamento, ela não acabe recobrando o ânimo, não acabe recobrando a sua vontade de viver, você vai estar privando a pessoa desse tipo de possibilidade. Uhum. Então é isso que eu penso. Realmente. Eu acho bem interessante, Guilherme, esse seu posicionamento, porque assim, qual a questão que você havia abordado? De que você deve preservar a vida da pessoa, você enquanto operador da medicina, da saúde, considerando que aquela pessoa ela possa voltar a recuperar o ânimo da sua vida. E aí que vem outra questão, vem a questão material. É necessário que tenha uma estrutura política e até mesmo uma estrutura médica necessária, institucional, de uma maneira que possa possibilitar ao paciente ter uma reabilitação adequada. Não somente fazer um procedimento, porque não adianta o paciente estar com depressão severa, precisa se submeter a uma cirurgia e aí ele não quer. Mas aí o médico vai lá, faz a cirurgia e depois de um tempo o paciente vai lá e comete o suicídio, entendeu? Então assim, vai ter sido procedimento, vai ter sido gasto médico à toa, porque a pessoa vai ter jogado tudo fora. Então assim, é necessário ter, após o procedimento, como você havia falado,
esse processo de reabilitação, um tratamento multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, para que possa reabilitar aquela pessoa e fazer ela recuperar os ânimos da vida, entender que nem tudo acabou para ela, né? Independente da circunstância, e auxiliar ela da melhor forma. Guilherme, eu gostaria de entender o que é que você acha que causa esse dilema. A partir do momento que o médico ele entra em atrito na sua mente entre a sua moralidade, a sua espiritualidade, a sua ética e a legalidade, o que você acha que isso causa como consequência para o paciente, para a instituição médica ou até mesmo para o médico, do seu ponto de vista? Quais circunstâncias isso acarreta? Olha, no caso, por exemplo, do que aconteceu na série que eu havia mencionado, se não me falha a memória, a médica acabou sendo presa. E acabou sendo presa depois de ter feito com sucesso várias cirurgias, também tirando o coração de pessoas que já haviam falecido, entretanto ela não tinha a legalidade para fazer aquilo. Ela falsificou uma série de documentos para conseguir fazer o transplante. Isso é um detalhe que eu acabei de me lembrar agora. Ela realizou várias cirurgias com sucesso e salvou a vida de várias pessoas. Então, tipo, às vezes a lei pode estar causando esse tipo de dilema. Eu sei lá, cara, eu tenho aqui a possibilidade de salvar uma vida, de cumprir o meu dever como médico, só que eu posso estar indo de encontro com a lei, e se eu for de encontro com a lei, talvez eu seja impedido de exercer a profissão, e talvez no futuro várias pessoas que iriam precisar de mim, iriam precisar do meu serviço, não vão ser atendidas. Então, tipo, o que é que eu devo fazer? O médico pode acabar passando por esse tipo de dilema. Outra coisa que você tinha mencionado a respeito da estrutura, de como que funciona o sistema de saúde. Se houver, por exemplo, uma situação em que o sistema de saúde está sobrecarregado, o que o médico faz? Em que você já vê que não tem locais adequados para estar colocando o paciente, às vezes não tem medicamento suficiente para estar tratando aquela quantidade de pacientes. Se for pacientes que estejam em situação muito severa, o que é que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Parafraseando a Dilma. Exatamente. Nesse caso, Guilherme, realmente aí entra outra questão, que é a questão política, como eu já havia citado. Antes de você considerar um tratamento multidisciplinar, com terapeutas especializados e também com essa questão do amparo estatal, é necessário considerar que para isso é preciso ter a verba, ter o capital. Então não adianta a gente falar que uma pessoa que tem depressão severa, que se recusa a fazer o procedimento, mas é obrigatoriamente submetida porque está previsto na lei, na Constituição Federal, a gente tem que entender que após isso ela vai ter que ser submetida a processos de acompanhamento psicológico, terapêutico, psiquiátrico, e para isso é necessário ter um investimento estatal nesse procedimento de reabilitação. Então, já fazendo até um gancho com o nosso vídeo, um dos vídeos mais recentes também nossos, que é sobre a questão do seu papel como cidadão. A gente cita essa questão nos nossos últimos vídeos, de que é importante que você tenha essa noção da sua capacidade de mudança da realidade que você vive enquanto cidadão, por meio do voto, da sua capacidade de escolher representantes que lutem pelas suas causas, de uma maneira que você possa beneficiar essa causa das pessoas que estão necessitando de um tratamento, dessas pessoas que estão negligenciando a sua própria vida, que estão displicentes com a sua realidade e que precisam, além de um procedimento médico, um procedimento material, precisam de um acompanhamento terapêutico que vai exigir uma verba, que vai exigir um capital maior do Estado, entendeu? Uhum. Então, assim, eu pelo menos entendo isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Guilherme, em relação a isso? As consequências para o médico ou para o paciente, de alguma maneira? As consequências elas sempre são bastante complicadas. Eu acredito, por exemplo, tá aí, tu que tem uma pessoa que está na área do direito, imagina, por exemplo, se você acaba tendo que julgar um caso em que um médico acabou tratando um paciente de uma determinada forma que o credo daquela pessoa, a religião que aquela pessoa professa não permitia. E aí, como é que você julga esse caso? Porque, por um lado, o médico tem que zelar pela vida do paciente, mas por outro, ele tem que respeitar a orientação religiosa daquela pessoa. Uhum. Pronto, exatamente, pessoal. Nesse caso aí, o que é complicado nessa questão? O médico ele entra nesse dilema, um dilema mais material. O problema é o seguinte, é porque na Constituição Brasileira, da República Federativa do Brasil, de 1988, tem descrevendo que
tem dois princípios fundamentais da Constituição, que é a autodeterminação de credo ou liberdade religiosa e também o direito à vida. São coisas basilares. Então, quando você entra em atrito, quando você percebe uma situação de divergência entre esses dois pontos, você percebe que é um atrito, é uma confusão entre dois grandes princípios fundamentais da Constituição. Então, é como se você colocasse duas coisas muito importantes com pesos praticamente iguais em uma balança. Então, assim, inclusive a lei brasileira, ela trata sobre essa questão aí, quando a religião, a sua autodeterminação de credo, ela contraria a lei, ela contraria o seu princípio de dignidade da pessoa humana, da vida, o que acaba sendo zelado. Então, por exemplo, no Brasil nós temos também alguns recursos extraordinários emitidos pelo Supremo Tribunal Federal que tratam sobre isso mais recentemente, emitidos nesse ano ainda, 2024, em setembro, acho que foi dia 25 de setembro de 2024. Dois recursos extraordinários do ministro Gilmar Mendes e também do Luiz Roberto Barroso, que tratam dessa questão. Quando a sua religião ela entra em atrito com o princípio fundamental do direito à vida, o que pode ser feito? Então, assim, esses dois recursos eu considero que eles são até complementares, porque um, por exemplo, diz que você pode negar. Você pode autodeterminar a sua crença. Se a sua crença não permite que você realize um procedimento cirúrgico, um tratamento, você pode exercer aquela crença. Então, o médico não pode desrespeitar a sua vontade, a sua designação religiosa. Como complemento, o outro recurso extraordinário emitido pelo ministro Luiz Roberto Barroso descreve que, caso a sua crença ela descreva que você não deve realizar um procedimento por autodeterminação de credo, por algum dogma que a sua religião tem, o Estado, a União Federativa do Brasil, deve arcar com todos os custos que possibilitem um tratamento alternativo. Então, por exemplo, se a minha crença ela não permite que eu faça um tratamento que precise amputar minha mão, ok? Se na minha região todo tratamento que eu for fazer necessitar cortar minha mão, mas a minha religião não me permitir, eu posso impor a minha religião pelo primeiro recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes e pelo segundo do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu posso recorrer na Justiça para o Estado e para a República Federativa do Brasil alocarem o transporte, realizarem toda a logística para uma outra cidade, um outro estado que me permita realizar um procedimento que não necessite amputar minha mão, entendeu? Então eu acho que é muito fundamental, é muito importante isso, essas atualizações constitucionais, atualizações legislativas, porque conseguem romper, ou pelo menos resolver esses paradoxos, esses atritos e esses dilemas médicos de uma maneira que conseguem preservar o seu princípio da autodeterminação de crença sem também ferir a sua dignidade da pessoa humana. Você tem alguma coisa a acrescentar, Guilherme? Eu acho assim que esse tipo de discussão, ele não tem fim. Porque tu foi falando aqui, começou a vir vários exemplos na minha cabeça, várias situações que poderiam estar acontecendo. Então, até para o vídeo não acabar ficando com 2 horas de duração, Sim. eu gostaria de saber de você que está assistindo, o que é que você acha a respeito desse conteúdo, o que é que você acha que poderia estar motivando o médico, seja do ponto de vista mais material, seja do ponto de vista moral. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse tema. Seria muito interessante, talvez a sua opinião acabe se tornando no próximo vídeo, olha só que coisa interessante. Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso debate, o nosso momento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, até como sugestão também para os próximos vídeos. Compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse. E foi isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.